Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 20, versículos 1 e 2. João, capítulo 1, versículos 1 e 2. É muito bom estarmos reunidos para adorarmos ao Senhor nesta ceia, sentirmos a sua presença e termos a certeza de que ouviremos mais uma vez a sua voz. João capítulo 20, versículos 1 e 2, está escrito assim na palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Você pode dizer amém. Assente-se com a sua Bíblia aberta, redobre a sua atenção para mim por alguns minutos. Queridos, como já foi dito aqui, e é do conhecimento de todos, nós estamos no fim de um mês que é denominado Setembro Amarelo, que é um mês que foi destinado assim para alertar a sociedade a respeito dos problemas, dos desafios da saúde mental, da saúde emocional. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja não esteve indiferente a este fato. E ao longo do mês, durante as quartas-feiras, ouvimos mensagens poderosas da parte de Deus neste sentido, nesta linha. Deus tem falado com o seu povo. E hoje, para esta ceia, último culto neste sentido, o Senhor traz ao meu coração uma palavra que envolve um assunto desta natureza, a respeito da ansiedade. Muito embora já foi pregado isto aqui, mas o Senhor traz ao meu coração a importância de falar sobre este assunto. E você pode se perguntar como um assunto destes se enquadra num culto de ceia. E eu te convido a você acompanhar comigo a palavra e você vai descobrir. A ansiedade tem sido um mal presente e cada vez mais comum no nosso tempo. É um mal que não escolhe classe social, cor de pele, posição acadêmica, mas tem assolado muitas pessoas dos nossos dias. É uma doença, um problema das emoções e que muitas vezes se manifesta fisicamente. A Bíblia, a palavra de Deus, não foge ao assunto, mas ela é muito clara ao separar vários tipos de ansiedade. Existe a ansiedade natural, que é a expectativa por algo. Alguém que vai se casar, fazer uma viagem. Eu, antes de pregar aqui na ceia, dá uma ansiedade natural. E de certa forma ela é até saudável. Existe o segundo tipo, que é a ansiedade por doença, que pode ser causada por uma disfunção química ou hormonal, e que Jesus pode curar. Porém, o mais comum é que se trate deste problema com remédios, tratamentos médicos, terapêuticos. E isso não diminui a glória de Jesus. Isso não nos faz menos crentes, menos espirituais. Jesus é glorificado do mesmo jeito. Existe um terceiro tipo de ansiedade,
que esta a Bíblia reprova, porque é pecaminosa, que é a ansiedade por incredulidade. Foi essa que Jesus disse no Sermão da Montanha: não andeis ansiosos sobre o que haveis de vestir, o que haveis de comer. Olhai para os pássaros, para os lírios do campo. Por que essa ansiedade é pecaminosa? Porque no fundo ela reflete uma falta de fé, uma falta de certeza de que Deus é suficientemente poderoso para cuidar de mim e da minha família. Este tipo de ansiedade, no fundo, reflete incredulidade no poder e no cuidado de Deus. E esta ansiedade é pecaminosa. Devemos lançar toda esta preocupação sobre o Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Mas existe um quarto tipo de ansiedade, que é sobre ela que eu quero trabalhar nesse texto, que é aquela gerada por uma situação traumática. É uma ansiedade pós-trauma, aquela que vem em decorrência de uma situação que te marca negativamente. Por exemplo, uma pessoa que já sofreu um acidente de carro. É comum que esta pessoa se preocupe e tenha uma certa dificuldade para dirigir novamente, para andar de carro de novo, principalmente em altas velocidades. Eu já bati o carro, e quando bati o carro, durante uns dias, senti desse jeito, com preocupação e com medo de dirigir. É uma ansiedade pós-traumática. E é justamente uma ansiedade pós-trauma, preste atenção, que está relatada nesse texto que lemos, de João capítulo 20. Porque o que os discípulos de Jesus, os seus seguidores, vivenciaram na sexta-feira, de fato foi uma situação extremamente traumática. O mestre que eles seguiram nos últimos 3 anos foi traído, foi vendido por 30 moedas. E quem o vendeu foi o tesoureiro do ministério. E que, além de tudo, depois de ter feito isso, se suicidou. Pedro, que andou com Jesus, caminhou sobre as águas, viu a transfiguração, declarou que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o negou 3 vezes, na madrugada de quinta para sexta-feira. O mestre dos discípulos foi injustamente julgado, condenado, açoitado em praça pública, despido, cuspido, vilipendiado, obrigado a carregar a própria cruz pelas ruas de Jerusalém. E fora da cidade ele foi crucificado e agonizou na cruz por 6 horas. O que os discípulos vivenciaram nessa sexta-feira foi uma situação traumática, a ponto de que, quando se lê a Escritura, o sábado dos discípulos reflete exatamente isso. Estavam dentro das suas casas, trancados, com medo de que, assim como o mestre morreu, eles também pudessem morrer. O coração estava acelerado no peito. A sensação de insegurança e a sensação de se sentirem órfãos era terrível. Eles estão vivendo uma ansiedade pós-trauma. Dentre os discípulos também tem uma mulher, Maria Madalena, que viu tudo isso de um lugar privilegiado. Ela esteve aos pés da cruz às 6 horas. Ela viu o Senhor dar o último suspiro. Ela seguiu, depois que tiraram o seu corpo da cruz, até o lugar aonde foi posto no túmulo, emprestado de José de Arimateia.
Imagine o que não passava na mente de Maria, sendo que foi dela que Jesus expulsou 7 demônios há um tempo atrás. E ela viu agora o seu libertador expirar e perder a vida na cruz do Calvário. Porém, mesmo que o seu mestre estivesse morto, Maria nutria no seu coração uma gratidão tão grande que ela tem desejo de continuar servindo a Ele. A ponto de que ela espera e planeja durante todo o sábado, de que quando chegasse o domingo pela manhã, ela iria ao sepulcro, mesmo que lá tivessem soldados e uma grande pedra selando a porta do túmulo, mas ela iria lá para lavar o seu corpo, para tratar das suas feridas, para cuidar do corpo, do cadáver do seu mestre. É o que passava na mente dela. Isso mexe comigo, porque se Maria queria servir um mestre morto, muito mais temos nós razões para servi-lo, sabendo que Ele está vivo para todos sempre. Maria estava tão ansiosa de fazer isso, a expectativa no seu coração era tão grande, que o versículo 1 do capítulo 20 diz que ela não espera o sol raiar. Ela sai de casa quando ainda estava escuro. Imagine você que uma pessoa que sai de casa antes do sol raiar é uma pessoa que nem dormiu naquela noite. Maria não dorme de sábado para domingo. O seu coração está totalmente envolvido por esse sentimento. E quando ela chega no túmulo, ela tem uma surpresa, porque ela não encontra mais os soldados. Ela não encontra a pedra que foi posta para selar o túmulo. Sequer na vala a pedra estava, porque a expressão no grego dá o sentido não apenas de que a pedra foi removida para o lado, mas que a pedra foi arrancada do lugar. Os soldados não estão lá mais e nem a pedra, porque não tem morte, nem pedra, nem soldado capaz de resistir àquele que é a ressurreição e a vida. Só que diante desse fato, de um túmulo vazio e de não encontrar o corpo do seu mestre, eu estou falando sobre ansiedade. Maria automaticamente tem uma dedução, está no texto no telão: levaram o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Ao invés de olhar para o túmulo vazio e ter uma reação de alegria, Maria tem uma reação de desespero. Porque a ansiedade faz com que uma pessoa consiga visualizar algo ruim, mesmo diante de um fato bom. O túmulo vazio é o cenário da nossa vitória. Mas para Maria era o quadro da derrota. Porque a ansiedade dominou o seu coração. Ela sequer imagina a gratidão, ela sequer consegue expressar a gratidão por não encontrar os soldados. E aí você me pergunta: mas pastor, por que tem soldados no cemitério? Eu lhe respondo. Em Mateus 27 diz que os acusadores do Senhor chamaram Pilatos e disseram: coloque os soldados para vigiar o túmulo, porque aquele farsante disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E depois os seus discípulos vão roubar o seu corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Na realidade, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que até os inimigos de Jesus se lembravam da sua promessa. Os sacerdotes, os fariseus, se lembravam da promessa de Jesus que ressuscitaria. Mas Maria olha para o túmulo vazio e não lembra do que Jesus falou.
Por quê, pastor? Olhe para mim. Porque a ansiedade, quando toma o nosso coração, é capaz de nos fazer esquecer das promessas de Jesus. Porque a ansiedade, quando toma a vida de alguém, é capaz de fazer com que esse alguém se esqueça daquilo que Jesus lhe falou. Eu estou pregando nesta noite na autoridade do Espírito Santo. Está preocupado com o quê? Se você está debaixo de promessa. Está ansioso com o que? Se você está debaixo de promessa. Preocupado tem que ficar o inferno, porque se Jesus prometeu, pode colocar guarda, colocar uma pedra e um selo romano, a palavra dele vai se cumprir do mesmo jeito. Todas as vezes que a ansiedade bater à tua porta, se lembre, eu estou debaixo de promessa. Será que dá para você dizer isso para alguém do seu lado? Não se preocupe, você está debaixo de promessa. Diga, não se preocupe, você está debaixo de promessa. Não se preocupe, a tua casa está debaixo de promessa. A tua família está debaixo de promessa. Foi Ele que falou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tua casa é Deus que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É Deus que guarda a tua vida. Se o Senhor não providenciar o pão, inútil será levantar cedo e comer o pão de dores. É Deus que põe pão na tua mesa. Pode dormir tranquilo, porque enquanto você dorme, o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Aleluia. Oh, aleluia. A ansiedade no coração de Maria é algo tão preocupante que ela olha para o fato bom e consegue deduzir o pior. Qual é a dedução que ela tem? Levaram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o puseram. 3 coisas ela deduz. Primeiro, continua morto. Segundo, foi sequestrado. Terceiro, nunca mais o veremos. Continua morto, foi sequestrado e nunca mais o veremos. Você já reparou como que uma pessoa tomada pela ansiedade consegue empilhar tragédias? Jesus está vivo e Maria empilhando situações imaginárias. Quando a ansiedade toma o coração de alguém, essa pessoa, se ver uma ligação no celular, uma ligação perdida, desespera. Chegue para uma pessoa que está tomada pela ansiedade e diga assim: eu quero falar com você depois. Nós precisamos conversar. Na mente dela, ela empilha tragédias. É algo ruim. Alguma coisa aconteceu. É o que está acontecendo com Maria. Ele continua morto. Levar o corpo, nunca mais o veremos. Tudo porque uma situação traumática a marcou na sexta-feira. Só que o que Maria não sabia é o que nós sabemos. Que apesar da sexta-feira ter sido extremamente difícil e o sábado extremamente longo, mas durante todo este período, o céu não esteve parado. Oh, aleluia. Eu sei que os últimos dias da tua vida e alguns acontecimentos podem ter te marcado a ponto de trazer medo, insegurança ou incerteza. Mas Deus te trouxe esta ceia para te lembrar que apesar de tudo que está acontecendo na terra, o céu continua em movimento. E o que ela faz, pastor? Ela sai do túmulo e ela vai correndo para casa. Falar com quem?
falar com outros dois que estavam tão maus quanto ela. Talvez Pedro até pior que ela. Ela vai falar com Pedro e João. João é aquele que viu toda a cena, junto com ela. Pedro, aquele que negou o Senhor e foi chorar amargamente ao longe. Quando os dois escutam as notícias de Maria, continua morto, roubaram o seu corpo e nunca mais o veremos. Eles correm para o túmulo, saem juntos, mas João provavelmente era mais novo e toma a dianteira. Chega no túmulo primeiro que Pedro, só que Pedro era mais afobado. João parou na porta, Pedro chegou, empurrou João para o lado e entrou túmulo lá dentro. Quando Pedro chegou lá, ele vê uma cena poderosa. Ele vê o túmulo vazio, mas os lençóis estavam dobrados. Oh, aleluia. Isso é poderoso por quê? Porque se fossem roubar o corpo do Senhor, o sepulcro estaria revirado. Mas o sepulcro está com os lençóis dobrados, guardados. Existe muita especulação sobre por que os lençóis estavam dobrados. E eu quero ser simples e prático. Quando alguém sai de casa com pressa, fala a verdade, a gente não arruma a cama. Se você acorda, você tem um compromisso 6 da manhã, e você acordou 5 para 6, você não vai arrumar a cama. Você sai de casa dizendo, depois eu arrumo. Mas se você está saindo de casa sem pressa, você arruma a cama, você dobra os lençóis, você ajeita os travesseiros. Se o túmulo está com os lençóis dobrados, significa que no domingo de manhã, quando ele ressuscitou, ele não saiu do túmulo correndo. Ele não saiu do túmulo com pressa. E eu acho isso poderoso, sabe por quê? Porque não há na Bíblia um episódio de Jesus correndo. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele olhou para os discípulos e disse assim, estão comigo já tem 3 dias. Veja, calma. Quando Lázaro morreu, ele disse assim, o nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Mas já tinha 4 dias. Nem na tempestade Jesus correu. Até na tempestade, Jesus caminhou sobre as águas. Por que ele não sai do túmulo correndo? Para me ensinar uma lição preciosa, que às vezes, porque nós estamos com pressa, porque nós temos uma vida acelerada, nós achamos que o céu precisa correr, nós achamos que o céu precisa se apressar. E eu vim dizer nesta noite que o céu não corre, que o céu não se apressa, que Jesus não se desespera, mas ele também não se atrasa. Se ele marcou que é domingo de manhã, é domingo de manhã. Então vai para casa tranquilo, porque o que ele tem para fazer tem dia, tem hora marcada e vai acontecer. Oh, tem mais alguém sentindo a presença dele aqui nesse culto? João olha para aquela cena e diz a Bíblia que ele crê, ele acredita. Pedro volta para casa meio que desnorteado, e na hora que eles estão saindo, Maria Madalena está voltando. E quando ela chega no túmulo, os dois não estão lá mais, mas ela se abaixa
versículo 12. E olha para dentro do túmulo. E na hora que ela olha para dentro do túmulo, ainda procurando o corpo do mestre, o cadáver do mestre, ela se depara com uma cena que onde já esteve o corpo do Senhor, ela vê 2 anjos. Um na cabeceira e o outro aos pés. Dentro do túmulo havia como que uma mesa de pedra, um lugar onde se colocava o corpo do falecido. Onde o corpo do Senhor já esteve, Maria vê 2 anjos, um aos pés e outro à cabeceira. Isso mexe comigo. O Warren Wiersbe, pastor norte-americano, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: tal como na Arca da Aliança havia a tampa chamada propiciatório, com 2 anjos esculpidos de ouro maciço, um à cabeceira e outro aos pés, um de cada lado, com as asas abertas e olhando para dentro da arca, onde era derramado sangue uma vez ao ano, para a expiação dos pecados. Tal como no Santo dos Santos havia esta arca com 2 anjos esculpidos, Maria olha para dentro do túmulo e vê também 2 anjos. Isso mexe comigo, porque continua o comentarista dizendo o seguinte: ali Deus está mostrando a Maria e a nós, existe um novo propiciatório. Existe um novo propiciatório. Pastor, explica isso para mim. Explico. Nós não precisamos mais de objetos, nós temos Ele. Há quem goste de judaizar a igreja. Pela graça de Deus eu prego em alguns lugares e às vezes chego numa igreja e me dá uma tristeza, irmão, porque tem gente que gosta de judaizar a fé cristã. Tem gente que coloca a arca da aliança, candelabro, coloca um quipá na cabeça, um talite sobre os ombros. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso são sombra de coisas que se cumpriram em Cristo. Nós não precisamos mais de objetos, nós temos Ele. Nós não precisamos da arca da aliança, Jesus é a aliança de Deus conosco. Nós não precisamos de um templo em Jerusalém, nós somos templo do Espírito Santo. Nós não precisamos de um sumo sacerdote uma vez por ano, Jesus é o sacerdote perfeito. Nós não precisamos imolar um cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A glória de Deus não enche mais um templo, a glória de Deus enche a nossa vida. Jesus nos basta, Jesus nos basta, Jesus nos basta. Nos basta. Os anjos sabedores desta verdade olham para Maria e fazem uma pergunta. Qual é, pastor? Eles perguntam para ela, versículo 13: por que choras? Por que você está chorando? Irmão, os anjos não veem motivos para Maria chorar. É como se eles estivessem dizendo assim: se você encontrasse o corpo dele, você teria motivos para chorar. Se ele estivesse aqui, você teria motivos para chorar. Mas o fato do túmulo estar vazio, você não tem motivos para chorar. Por que você está chorando? E a Bíblia diz que de repente, pense comigo, versículo 14, e tendo dito isso, voltou-se para trás. Irmão, pense comigo, você é um crente inteligente. Maria está olhando para dentro do túmulo e está vendo anjos. Quem viraria as costas? Fala a verdade. Você está vendo 2 anjos, você viraria as costas? E eu tenho uma teoria. O que leva Maria a olhar para trás
é a reação dos anjos. Você já viu alguém na rua parado olhando para cima? Se você vê alguém na rua parado olhando para cima, instintivamente você passa e olha para cima também. Quando Maria está falando com os anjos, ela está olhando para dentro do túmulo, mas os anjos estão olhando para o lado de fora. E de repente do lado de fora se aproxima alguém. E na hora que esse alguém se aproxima, com certeza os anjos reagem. E pela reação dos anjos, Maria vê o comportamento dos anjos olhando para quem está chegando e ela se vira. E eu imagino que passa na mente dela: por que eles estão assim? Quem é esse homem? E o homem que se aproxima dela pergunta: por que você está chorando? Quem que você está procurando? Maria pensava encontrar ali o Jesus da sexta-feira. Maria pensava encontrar ali o Jesus ensanguentado que ela viu na cruz. Maria pensava encontrar ali o Jesus moribundo, com o rosto sofrido, abatido, que pediu água na cruz e agonizou até a morte. Maria pensava que a dor da sexta ainda estava presente no domingo. Porque é isso que muitas vezes o trauma da ansiedade quer gerar em nós. Dizer que a dor do passado está presente no hoje. Mas já é domingo de manhã. Já é outro dia. Ora, mandarabaia. Ela pensa que é um jardineiro. E ela pensa que é um jardineiro, e te digo, porque ela não repara as suas mãos. Porque se ela olhasse para as mãos daquele homem que ela pensava ser um jardineiro, na sua mão tinham cicatrizes. Como gosta de cantar o pastor Niltinho, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Jesus poderia ressuscitar sem cicatrizes, mas ele ressuscita com as marcas da cruz. E aqui eu abro um parênteses para lhe dizer algo. Não se envergonhe das marcas que a vida deixou em você. Olhe para mim. Não se envergonhe das cicatrizes que você tem. Não se envergonhe das marcas que você carrega. Até Jesus tem cicatrizes. Até Jesus tem cicatrizes. Quem dirá nós? Que as cicatrizes são a marca de que a morte não teve a última palavra, mas que a vida triunfou no final. Ela olha para aquele homem que pensa ser um jardineiro e ela diz para ele: onde o Senhor colocou o corpo dele? Me diga onde ele está, porque onde o Senhor colocou, eu vou buscá-lo. E ele olha para ela e diz só uma palavra. Qual é? Maria. Pregador, me explique isso. Lhe explico. A ansiedade, ela é como um mar revolto. Uma pessoa que sofre com crise de ansiedade, a sua mente é como um mar agitado. Passam muitas coisas na mente. É como várias vozes na mente dela. Ela pensa várias coisas.
reais, imaginárias, do futuro, do passado, a mente fica desordenada. É assim que está a mente de Maria quando Jesus a encontra. Só que tem uma coisa que consegue acalmar não apenas a tempestade em alto mar, mas também a tempestade dentro de nós. O que, pastor? É a voz de Jesus nos chamando pelo nome. Oh, eu sinto Ele aqui. A mente de Maria é um mar revolto, um mar agitado, está tudo bagunçado na mente dela. Mas quando Jesus diz Maria, a mente dela se acalma, o coração dela se aquieta, as suas emoções se alinham. Eu estou pregando nesta noite que independentemente de como você chegou nesse culto, Jesus te chama pelo nome e traz paz à sua alma, traz paz ao seu coração, traz âncora para você em meio à tempestade, e está dizendo: não tem razão para desespero, porque eu estou vivo. Quando ele escuta a voz chamando ela pelo nome, coloca o versículo 17. A Bíblia diz que Jesus precisa dizer para ela: não me detenhas, não me segure. Irmão, ou você vai rir ou você vai dar um glória. Quando Maria descobre que quem está ali não é um jardineiro, mas é o mestre, ela agarra ele. Aí eu te pergunto, você não faria o mesmo? Quem nunca se imaginou chegando no céu e abraçando o mestre? Maria é a primeira que tem o privilégio de abraçar o Cristo ressurreto. Oh, e aí que é razão para dar um glória? Privilégio que nós também teremos. Ela o agarra, ela o segura, a ponto do Senhor precisar dizer para ela: não me segure. Maria, me solta, Maria. Não me segure, Maria. Por que, Senhor? Aí ele dá a resposta: porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas veja o que ele diz para ela: mas vai para teus irmãos e diga a eles que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmão, o que eu vou dizer para você é para marcar a tua vida e você nunca se esquecer. Sabe qual é um dos grandes perigos da ansiedade? É que a ansiedade faz a gente dar notícias erradas. A gente costuma dizer que Maria é a primeira pregadora da ressurreição. Mas deixa eu te contar um negócio. Pregar a ressurreição foi a segunda mensagem de Maria nesse dia. O primeiro sermão de Maria estava errado. O primeiro sermão dela foi chegar em casa e falar: continua morto, levar o corpo e nunca mais o veremos. Aí Jesus encontra ela e diz assim: tão precipitada, volta lá. Volta lá e leva a notícia certa. Volta lá e prega a mensagem certa. Volta lá e anuncia de fato o que aconteceu. Deixa eu abrir um parênteses para te perguntar algo. Quem guia as notícias da sua boca é a ansiedade ou é Jesus? Quem guia as suas notícias é a ansiedade ou é Cristo? Quem guia seu futuro é a ansiedade ou é Cristo? Se a ansiedade guiar as nossas notícias, tudo que falaremos é: morreu, sumiu, roubaram, acabou, é o fim, vou desistir, vai fechar, vai falir, vai quebrar, não tem
tem jeito, não tem futuro. Mas se Jesus guiar a nossa notícia, guiar aquilo que falaremos, vamos dizer, ainda tem jeito, porque Ele está vivo, o túmulo está vazio, Ele subiu para o céu, nós também subiremos. A vida venceu, a vida venceu, a vida venceu, a vida venceu. Oh, levante a sua mão direita nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus te encontra no ambiente da dor, Jesus te encontra no ambiente da ansiedade, Jesus te encontra no ambiente da tua crise e diz: eu vou trocar as notícias dos teus lábios, eu vou trocar a fala da tua boca. Chega de palavra de morte, é tempo de vida, é tempo de vida, é tempo de vida. Tem mais alguém sentindo Jesus aqui neste culto? Tem mais alguém sentindo Jesus nesse culto? Levante as duas mãos aí para o céu, e da glória que eu estou sentindo de Deus aqui, se envolva nela nesta noite. Aproveite esse momento para dar glória a Deus, para falar em línguas estranhas, para chorar aos pés do Senhor. Jesus encontrou Maria do lado de fora de um túmulo. Ele te encontra aqui na Yadal nessa noite de ceia e está dizendo: eu te arranco dessa ansiedade, eu te arranco desse desespero, eu te arranco dessa crise. O túmulo está vazio, mas a tua vida está cheia, tua vida está cheia. Meu espírito te enche, minha glória te enche, eu te preencho, Maria. Você recebe esta palavra? Oh, então se coloque de pé nesta noite.